Olá pessoal, vamos discutir mais um tópico do nosso curso de Geologia em Áreas Urbanas. Hoje eu vou apresentar para vocês um esboço, uma parte de um relatório que foi feito durante o acompanhamento da abertura do túnel da Transolímpica, tá certo? É um estudo que foi feito dando suporte, né, durante a construção do túnel, tendo sido talvez a experiência mais completa em termos da aplicação da metodologia que nós desenvolvemos, tá? Então, basicamente o que a gente vai ver são situações próximas àquelas que a gente já vem discutindo nos dois últimos tópicos, mas aqui colocada de uma forma um pouco mais completa, ok? Bom, o trabalho ele foi desenvolvido, né, por nós lá no Laboratório de Petrografia, a partir de um contato feito pelo fiscal de obras da GeoRio, né? Havia inicialmente a necessidade de um acompanhamento externo e o nosso nome foi indicado para fazê-lo. E a partir do momento em que surge efetivamente um pequeno problema, né, passamos a atuar de uma maneira mais intensiva, aplicando a metodologia que a gente vem apresentando aqui para vocês. Mas desde o início da perfuração, antes mesmo do primeiro tiro de perfuração, nós já havíamos nos reunido com a equipe, né, a equipe técnica da Transolímpica, inclusive com o geólogo, né, que participou de todo o processo, desde a implantação do projeto até efetivamente a abertura da via. Esse geólogo era contratado efetivo da empresa, do consórcio, né, que ganhou a licitação para abertura e exploração da Transolímpica. Ao longo do tempo, outros geólogos foram incorporados, né, para fazer o acompanhamento do geotécnico da abertura das frentes de trabalho, por exemplo, e para alguns outros serviços mais específicos, sendo que nós, durante a construção do túnel, nós lidamos com uma equipe de mais ou menos 5 ou 6 geólogos, em um certo momento, trabalhando efetivamente no auxílio à construção desse túnel. Bom, a primeira coisa a ser feita é nós localizarmos, né, o local, né, de construção dessa via, entendendo que ela é uma via que estava projetada já desde muito tempo, num processo aí de construção de vias expressas na cidade do Rio de Janeiro, que data da década de 60, e na qual se incluem a linha vermelha, a linha amarela, né? Então, o projeto dessa via ele já era existente desde muito tempo, e a via basicamente ela liga a zona norte, mais especificamente já ali quase chegando na zona oeste, né, nos bairros ali de Deodoro, Realengo, né, até a Barra da Tijuca, tá? Muito mais voltado quase que para o Recreio dos Bandeirantes. Essa via acabou sendo implementada como parte do processo de atendimento, né, ao deslocamento das pessoas durante a Olimpíada, realizada aqui no Rio, né, e a Olimpíada de 2016, e evidentemente ela ficou, né, como um legado para a população por conta do seu uso, né? Então nós temos aqui a localização, ela bordeja de certa forma o maciço da Pedra Branca, tá? Mas ela, em boa parte, ela corre na Baixada de Jacarepaguá. Só para a gente lembrar, a Vila Olímpica ficou mais ou menos aqui nessa região,
na borda aqui dessa lagoa, tá? O Rio Sul está aqui nessa área, e a Transolímpica, então, ela sai aqui da região de Deodoro, Realengo, quase já indo em direção a Bangu, mas efetivamente Realengo, e vem cruzando toda essa área, tá? Até essa região aqui, após a Praia da Reserva, já no Recreio dos Bandeirantes. O túnel, especificamente, atende à transição feita nesse pedaço aqui, tá? Então, ele corta a rocha aqui, e nas outras partes são elevados e vias de chão que foram construídas para funcionarem como uma via expressa. Aqui é a mesma coisa, né? Só para a gente ter uma ideia agora com a visão assim, mais da distribuição da cidade em si, né? Então, essa é a parte que o túnel corta, né? É uma região chamada Catonho, né? Ali nas proximidades de Jardim Suacape, Vila Valqueire, coisas desse tipo. E antes, a forma de atravessar aqui era exatamente por essa estrada que vem aqui, que cruza a serra, né? É uma estrada antiga, uma estrada cheia de curvas e tal, e que não dava vazão para uma área, né, que se povoou de uma maneira muito densa nos últimos tempos. Aqui o Parque Olímpico, tá certo? Aqui a Praia da Reserva, e a via, na verdade, faz a conexão com a Avenida das Américas, tá? Para a gente ter uma olhada, né, de como ficou essa via durante a obra, aqui nos estágios bem iniciais, né, mas já com a concepção, a geometria do túnel definida, pelo menos de uma das bocas, aqui já as duas bocas definidas no estágio bem mais avançado, né, de construção, já a gente já pode ver aqui a necessidade, né, que foi de se criar uma área, digamos assim, de contenção bastante forte, né? E aqui foi quando reuniu toda a equipe do lado aqui de Jacarepaguá, desculpa, do lado de Jardim Sulacap, quando finalmente o túnel foi completamente estabelecido, né? Quando as duas frentes, essa foi uma obra que trabalhou em duas frentes, ele foi furado de norte para sul e de sul para norte. Então, quando essas duas frentes se encontraram, essa aqui é uma foto aqui, de confraternização pelo momento. Aqui, bem no estágio inicial, né, essa área foi feita exatamente para o recolhimento, inclusive, do material que ia sendo retirado, né? Hoje, por uma questão da legislação, você tem que tratar o material retirado do túnel não mais do que a 500 metros de distância da embocadura do túnel. Então, aqui, na verdade, tinha um grande depósito de rocha e um britador, na verdade, dois britadores, e esse material que era produzido aqui, ele basicamente servia para fazer um assentamento do piso da própria via e de outras vias que estavam sendo remodeladas na cidade na época. Então, pode-se dizer que basicamente não sobrou rocha, né, das que foram retiradas durante a construção desse túnel. Todas elas foram efetivamente utilizadas. Isso aqui é uma fase bem inicial. Vocês, né, talvez dê para reparar aqui que tem um buraco aqui que foi onde se estabeleceu o britador. Esse túnel ele foi sendo aberto e imediatamente jateado com concreto, né, para fazer uma área de proteção. Em alguns pontos ele já era chumbado, né, por conta de características das rochas que a gente vai ver. O túnel corta, né, uma variedade de rochas bastante grandes, e algumas eram relativamente frágeis ou friáveis, então havia necessidade já durante essa fase inicial da abertura da gente já fazer elevar o nível de segurança, né, colocando esses parafusos. Aqui as autoridades, o prefeito da época, né, o Eduardo Paes, e aqui já o túnel quase pronto para ser entregue, né? Então aqui é um comparativo legal dessa fase mais inicial, né? Aqui ó, ele está no fundo, tá vendo? Isso aqui é a rocha que ia ser, né, arrebentada.
aqui já avançando e já com esse jateamento de concreto e com esse nível de segurança de pinagem feito, e nesse caso aqui o túnel praticamente pronto para ser entregue para uso. E aqui como ficou a entrada, né? As duas bocas, né? Essa aqui vai em direção a Recreio e essa aqui vai em direção a Realengo, e a quantidade enorme, né, de obras de contenção que tiveram que ser feitas aqui, por conta, como eu disse, da fragilidade do talude nesse local e a necessidade de você garantir, né, um processo de livre acesso à embocadura do túnel de uma maneira permanente. Aprendeu-se muito com a questão lá do túnel Rebouças, né, quando houve o fechamento do túnel por queda de material em cima de uma das aberturas da segunda galeria, e aqui não se economizou em concreto nem em taludamento e obras de contenção para garantir que isso não viesse a acontecer. Tá? É uma quantidade bastante expressiva de contenção que foi feita aqui. Nessa áreazinha aqui é a administração, e é onde hoje ainda há uma espécie de um museu, né, com o material que nós trabalhamos durante a abertura, né, da via. Tem lá algumas amostras de rochas, algumas explicações, tem um mapa, que a gente também tem um lá no laboratório de petrografia, que foi produzido exatamente para deixar uma pequena memória do que foi a construção dessa obra, desse empreendimento. Bom, como eu falei inicialmente, nós pudemos acompanhar o processo desde o início, mas o nosso trabalho mais efetivo foi quando, num certo segmento de furo, né, que estava sendo realizado para o túnel, nós deparamos com uma rocha que em superfície se mostrava com uma característica de resistência relativamente boa. Entretanto, no momento em que o furo foi feito, nós nos deparamos com uma rocha bastante alterada, o que levou, na verdade, à interrupção, inclusive, da progressão, né, do túnel até que o problema fosse resolvido. Então eu vou focar hoje aqui basicamente nessas características, já que a gente já discutiu de uma maneira bastante extensiva toda a parte inicial, né, dessa metodologia. Então aqui eu vou trabalhar especificamente com vocês essa questão da análise, né, da análise das rochas do ponto de vista petrográfico, do ponto de vista da mudança da resistência e do ponto de vista dos elementos que podemos identificar a partir de um trabalho com difratometria. Tá? Então, o trabalho aqui, o tempo inteiro, nós usamos o comparativo entre rochas alteradas, rochas medianamente alteradas e rochas não alteradas. Essa definição do que é o que era feita com base visual, né? Principalmente procurando observar os minerais que são mais afeitos a esses processos de alteração, como os feldspatos e as micas, e basicamente com a lupa tentar, na amostra de mão, identificar se as características deles estavam ou não preservadas. Tá? É claro que o aspecto geral da rocha ele também te dá uma ideia, né? Se a rocha está efetivamente alterada ou não alterada, ou um pouco alterada. Mas a gente já viu em outras situações que isso não é definitivo. Por vezes, amostras que a gente garante que não estão alteradas, elas acabam se mostrando com um nível de resistência mais baixo do que o esperado. Então, o que nós vamos fazer aqui é passar pelas litologias que foram encontradas, né, e mostrar aonde estavam os problemas referentes a essa alteração hidrotermal por nós encontrada. Começamos, então, com o biotito hornblenda gneiss, né, que é uma rocha ortoderivada, né, e de ocorrência bastante expressiva nessa região. E o que a gente pode ver aqui, né, numa amostra medianamente alterada,
de cara, são os planos, tá? São planos definidos entre megacristais e cristais, digamos assim, mais recristalizados, quartzo, né, mostrando para a gente, né, um processo de recristalização, de formação de novos grãos, quartzo muito límpidos, feldspatos já bastante alterados, tá? E o carbonato que cresce no limite dos grãos de feldspato com o material quartzoso, tá? Então, isso aqui a gente entende que é uma percolação de fluidos, efeito possivelmente de um metamorfismo retrógrado, que leva então à precipitação desse material carbonático ao longo desses contatos, fragilizando evidentemente a rocha nesses pontos. Isso pode também, ainda numa rocha considerada medianamente alterada, né, chegar a gerar certos blocos, né, vamos dizer assim, certos segmentos mais expressivos com esse material alterado. Eu chamo a atenção que, no caso, a microclina ela se preserva, o pouco de alteração que nós vemos é uma alteração de preenchimento, ela não ataca o grão, né, ela ataca, sim, espaços vazios dentro do grão, enquanto que o plagioclásio, né, já se mostra muito sericitizado, muito alterado, né? E o carbonato cresce de uma maneira mais efetiva exatamente quando esse plagioclásio se mostra definitivamente transformado, tá? Então, esses são fatores, né? Novamente aqui essa linha amarela mostrando o plano de contato e o crescimento desse material ao longo desse plano. Esse azulzinho que a gente vê aqui já é a formação de clorita secundária. Está aqui a clorita, né? Aqui é uma visão um pouco mais expressiva, fruto da transformação das micas, né? E a gente vê aqui nitidamente a formação, portanto, de clorita secundária a partir da substituição de material micáceo, basicamente biotita. E temos a formação também, nesse caso aqui, já de muscovita. Tá? A transformação, né, da biotita em clorita se dá pela perda do íon potássio, enquanto que a formação das moscovitas se dá pela manutenção do íon potássio e perda do íon ferro e também do íon magnésio. Okay? Basicamente é essa transformação. Aqui já um grão, obviamente, secundário, numa rocha já francamente alterada, ou seja, uma rocha já bastante alterada, e aí a gente vê que a biotita já foi 100% substituída, né, por material secundário, no caso aqui uma muscovita formada como um pseudomorfo, né, da biotita, portanto ela substitui, né, essa muscovita está substituindo o grão da biotita, em função da perda do ferro e do magnésio, que vão acabar precipitando sob forma de óxidos secundários, e a gente vê também, né, tá aqui os óxidos, tá? Esses óxidos são secundários, essa forma aponta para isso. Aqui também, e a gente vê o plagioclásio já completamente destruído, tá? Já transformado num material basicamente argiloso. Mais uma amostra francamente alterada, basicamente com a transformação, né, desse material máfico, sendo que aqui a gente pode ver 3 níveis, digamos assim, de alterações distintos. Aqui uma biotita ainda relativamente preservada, né, apesar de já demonstrar, né, apresentar aquela feição de bird's eyes, que mostra a absorção de água, de gotículas de água entre as partículas, entre os planos da biotita. Aqui numa seção um pouco mais avançada, esses bird's eyes ficam mais efetivos e a gente já vê pontualmente o aparecimento de material sericítico, ou carbonático, ou epidoto, coisas desse tipo, enquanto que aqui ela já francamente alterada, com a formação então de uma clorita secundária muito bem definida. Tá? Então a gente vê 3 estágios aqui de transformação dentro da mesma rocha. Tá? E quando a gente vai para a difratometria dessa litologia,
E essa difratometria é feita a partir, né, do método do pó. A gente separa uma amostra representativa, essa amostra é moída, né, ela é diminuída, é feita então uma pequena placa, um pequeno discozinho, e esse disco é colocado no difratômetro de raio-x e ele é capaz então de identificar para a gente o material presente. Principalmente, nesse caso, a informação que a gente mais busca é referente ao material argiloso. E aí a gente vê, né, que ele é bastante rico em informações desse tipo. Ele mostra para a gente a presença de ilita, né, que é uma mica branca, né, muito fina, portanto já secundária e já do grupo das argilas. Ele mostra para a gente que o quartzo predominante nessa rocha é do tipo alfa, portanto de temperatura mais baixa. Ele mostra a presença de monte morilonita, que é uma argila expansiva que dá bastante dor de cabeça quando a gente está trabalhando com esse tipo de processo. Caulinita, talco, né? Referente aí à presença desse magnésio e desse ferro que acaba sendo liberado pelos materiais máficos, tá certo? Principalmente a biotita, mas também a horniblenda e a clorita. Então, esses aqui são minerais argilosos, né, no campo das argilas, tá certo? Muito finos e que mostram, por exemplo, a gente nunca identificaria com certeza nem isso, nem talco, nem caulinita, muito menos monte morilonita ou ilita ao microscópio petrográfico. Então, essa rocha ela está mostrando para a gente que, e essa aqui é da amostra alterada. Então, ela está mostrando para a gente que esse processo de alteração ele gera um volume de argilas expansivas bastante expressivo. E se vocês lembram, as argilas expansivas são sempre um problema que nós precisamos tratar com bastante cuidado. Para as amostras medianamente alteradas, a gente também vê ilitas, quartzo alfa, monte morilonita, caulinita, talco e clorita, ou seja, basicamente a gente vê as mesmas fases minerais, fases argilosas, né, apresentadas para a fase francamente alterada. Entretanto, nesse caso, os picos são completamente diferentes, e aí a gente pode interpretar isso como sendo um registro menos efetivo, tá certo? Portanto, apesar de estarem presentes, eles estão presentes em um menor volume. E os picos predominantes, na verdade, são de quartzo, tá? Então já dá uma informação importante para a gente, mostrando que efetivamente a amostra analisada ela é menos alterada do que a que nós vimos anteriormente. E quando a gente faz um teste que é muito simples, né, que é o uso, né, do esclerômetro, né, que é o martelo Schmidt também chamado, a gente compara a perda de resistência desses materiais nesse diagrama. Então, estão aqui a rocha francamente alterada, ok? A rocha medianamente alterada e a rocha não alterada. E o que a gente vê, evidentemente, é uma perda, né, na resistência da rocha bastante efetiva. Portanto, pequenas alterações hidrotermais impostas às nossas rochas podem resultar, tá, numa perda de qualidade, numa perda de resistência ao processo de abrasão ou processo de resistência gravitacional desse material bastante expressivo. Tá? A gente aqui vê claramente a perda dessa qualidade. Né? A gente sai de um índice lá de 65, né? Tá? De 65, né? Isso aqui é um teste uniaxial, né? A gente pega uma amostra e dá uma pancada com o martelo Schmidt e ele mostra o valor da resistência a partir da subida, né, do bastão depois que bateu efetivamente no nosso plano, tá certo? Então a perda aqui fica marcada de uma maneira muito simples. Esse é um teste muito simples, muito rápido e com resultados bastante efetivos.
Bom, uma segunda litologia a ser comentada é também uma rocha ortoderivada de composição granodiorítica, né, e que a gente trabalha com a nomenclatura de granodiorito guinais. É uma rocha não muito folheada, né, apesar de ter um certo bandamento, mas não uma xistosidade. O procedimento foi basicamente o mesmo, né? E essa rocha é a mesma rocha que a gente encontra e que a gente mostrou lá no túnel do Joá, e o comportamento dela, do ponto de vista mecânico, também é muito parecido. Aliás, não só mecânico, mas também mineralógico, né? E aqui, então, a gente, dentro do mesmo processo, a gente tem uma amostra considerada muito alterada, né? Francamente alterada, onde a gente vê a mesma característica, né, dessa região de contato das microclinas preservadas com os demais minerais já bastante alterados, no caso aqui uma mancha, né, de biotita, muita recristalização ao longo desses planos, mostrando que esses cristais de microclina são megacristais de microclina, né? Eles muito possivelmente cresceram por blastese, apertando, né, o material que estava em volta e com isso diminuindo o seu tamanho, provocando um processo de recristalização e com isso mudando as características mecânicas desse material, né? O plagioclaso bastante alterado, a biotita bastante alterada e as microclinas preservadas, com quartzo muitas vezes já mostrando características de recristalização. Aqui também, né, a gente vê de novo uma rocha também numa amostra bastante alterada, né, francamente alterada, as microclinas absolutamente preservadas, todo o material que a gente vê dentro delas é preenchendo fraturas, mas a gente não observa, né, o grão propriamente dito sendo atacado, mostrando que essa microclina cresceu em equilíbrio com esses fluidos, e esses fluidos provocando transformações muito fortes nas biotitas, aqui de novo um pseudomorfo, né? Moscovita crescendo sob grão de biotita, quartzo recristalizado, tá certo? E plagioclaso completamente alterado, tá? Salsuritizado. Então, a salsurita é aquele material que a gente não consegue fazer a identificação ao microscópio. A gente sabe que é um processo de alteração, sabe que é um processo, a gente imagina, né, quais são os materiais que possam estar sendo criados ali naquele momento, mas a gente não tem a certeza, só o difratômetro é que vai nos dizer. E por isso a gente chama de salsurita, lembrando que salsurita não é um mineral. Salsurita é um conjunto, né, de materiais secundários, frutos da alteração do plagioclásio, que não podem ser identificados individualmente. Outra amostra francamente alterada, preservando os grãos de microclina, né, e mostrando o forte ataque que os grãos de biotita sofrem e o crescimento nessa área de contato de grãos menores, certo? Obviamente secundários. Tudo isso fruto de transformação hidrotermal. Mas a gente não pode esquecer que há também um componente estrutural. Essas rochas são fortemente deformadas. A gente já conversou sobre isso, né? São 4 fases de deformação, sendo 2 fases dúcteis, uma fase dúctil-rúptil e uma última fase rúptil. E esse tipo de ocorrência, essas bandas quartzosas, né, dentro desse material granodiorítico, aponta para um processo de bandamento metamórfico, né, onde esse quartzo, então, migra para essas zonas e é recristalizado, né, são quartzos recuperados. E a gente vê esses alinhamentos ao longo, né, do limite de grãos de microclina e os feldspatos, o plagioclaso, fortemente alterado, com a microclina se mantendo preservada. Então, a gente pode afirmar que tanto microclina quanto esse material quartzoso, eles são
eles são, digamos assim, do ponto de vista de seu crescimento, né, eles estão em equilíbrio com a presença desse fluido na área cisalhante. Então, eles estão crescendo durante esse pico metamórfico por processo, no caso de blastese, que vai formar esses grãos de microclina, e por recristalização do quartzo, formando esses grãos de quartzo que nós observamos aqui. A difratometria vai atender ao mesmo procedimento. Nós vamos ver amostras como essa, medianamente alteradas, tá certo? E aqui nesse caso, ó, a presença do quartzo alfa, que é aquele quartzo recristalizado e de mais baixa temperatura, ilita, caulinita e clorita. O que fica realçado aqui? Que a gente não tem a presença daquele material argiloso mais enriquecido em ferro e em magnésio, né? O que tem toda a lógica, porque a quantidade de material máfico presente nessa rocha é bem menor do que na rocha anteriormente analisada. Essa é uma rocha granodiorítica, portanto, uma composição de intermediária para ácida, enquanto que o biotita, já tem até biotita no nome, né? O biotita hornblenda gneiss é uma rocha de composição intermediária baixa, portanto, ela é rica em biotita e rica em hornblenda. Evidentemente que o conteúdo de ferro e magnésio nela presentes, né, nessa rocha é maior. Para a rocha alterada, a gente vê que basicamente a mudança está na presença da montmorillonita, que é exatamente esse elemento ferro-magnesiano. Portanto, quando você avança no estágio, né, de alteração, o ferro e o magnésio são remobilizados para a formação de uma argila ferro-magnesiana, deixando evidentemente com isso o processo, esse processo mais avançado, deixando essa rocha com uma resistência mais baixa. E a presença do talco. Tá? Do ponto de vista, né, da análise ao esclerômetro, né, a gente tem a rocha não alterada, uma resistência aqui na faixa de 60 megapascal. A gente tem a medianamente alterada, tá? Uma resistência aqui na faixa de 40. E a gente tem a alterada caindo para pouco mais de 30. Então, vocês vejam que a perda de qualidade, né, do maciço rochoso é muito expressiva, e você consegue obter essa informação usando métodos relativamente baratos e relativamente simples de serem analisados, né, a sua resposta ser analisada. Bom, pessoal, essa rocha aqui, o quartzo diorito, a diorito gneiss, essa foi a rocha que mostrou uma característica dúbia à superfície e quando foi encontrada durante a perfuração. Em superfície, essa rocha ela se mostrava ou não alterada ou muito pouco alterada e com um nível de resistência relativamente alto, que garantia uma qualidade de perfuração bastante boa. Entretanto, quando o furo, né, chegou para atravessá-la, né, ela se mostrou uma rocha extremamente problemática. E por quê? Porque, na verdade, em subsuperfície, ela entrecruzava, né, uma série de processos de fraturamento, exatamente aqueles mesmos que a gente já discutiu, de geração, né, de fraturas para nordeste, fraturas para noroeste, que se entrecruzam, formando ângulos, né, próximos a 90 graus, que liberam efetivamente pedaços, né, de material. E evidentemente que isso, quando o furo chegou nessa área, o que aconteceu foi uma queda, evidentemente na pressão a qual essa rocha era submetida, e toda a água que estava armazenada ao longo dessas fraturas, ela foi drenada.
E isso causou um problema muito sério, né, do ponto de vista da obra em si, que teve que ser interrompida, na busca de uma solução para o problema, né, para a obra poder continuar e garantir a resistência do teto do túnel e, obviamente, das suas laterais também. E também a questão da drenagem dessa água, entendimento de como seria feita a drenagem dessa água. Então aí a gente começa a ver como é que o contexto estrutural é importante, porque essa questão da drenagem, ela tinha muito a ver em você definir efetivamente qual era a distribuição dessas fraturas para saber como você ia captar essa água e drenar essa água para uma área que ela não afetasse a qualidade do teto ou da cobertura, né, do teu túnel, tá certo? Então a geologia estrutural tem nesse caso um papel tremendamente importante. Segundo era entender se essas fraturas elas estavam preenchidas ou não, né? Se elas estavam abertas, se elas, com a perda desse líquido, se elas tinham, qual era o tipo de abertura e o tamanho de abertura. E a gente viu que, superficialmente, as aberturas elas podiam ser relativamente significativas, né? Coisa aí de 1 centímetro, 1,5 cm. Então foi necessário drenar toda essa água, inicialmente, tá? Criar a parte de engenharia, né? Criar uma forma, né, de capturar essa água de dentro do maciço e drenar ela para as áreas laterais, fazendo um esgotamento desse material. E aquelas áreas que ficaram mais abertas foram submetidas a um processo de enchimento, né, através de um tipo de uma espuma de silicone, né, com uma mistura de silicone com alguns outros produtos, que tem uma característica muito interessante, que é o fato deles serem expansivos. Então você injeta aquele material sob alta pressão dentro da tua fratura, e no momento em que ele ocupa esse espaço da fratura, ele tende a se expandir. Com isso você lacra a fratura com mais eficiência. Evidentemente que isso foi um custo além, né, na construção do túnel. Evidentemente que dentro do orçamento, se o orçamento é bem feito, essas coisas estão provisionadas, né, para um uso eventual. Mas, do ponto de vista de tempo, obviamente, o calendário, né, de abertura do túnel teve que ser readequado, já que a gente ficou quase 3 meses parado, quase 3 meses, uns 2 meses e meio parado, né, buscando as informações, avaliando os resultados dessas informações e, com base nisso, buscando as soluções para o problema. E a gente vê que a rocha, no caso medianamente alterada, já mostra, né, nesse caso aqui, primeiro a gente consegue ver, né, a estruturação. Tá aqui os bandamentos bem marcados, né? E a rocha ela já é uma rocha de intermediária caminhando para uma rocha básica. Então você tem bandas ricas em plagioclásio, aqui a microclina já está ausente, o cafeldspato, né, no caso um ortoclásio é raro, então basicamente o feldspato presente é um plagioclásio, e os minerais máficos são biotita, hornblenda, titanita e opacos, né, óxidos e sulfetos de uma forma geral. Tá? E nesse caso aqui a gente já tem grãos de hornblenda e a gente já vê que eles estão sendo mascarados, né, já estão num processo inicial de alteração, e as biotitas aqui, ó, né, desculpa, aqui não, aqui, né, as biotitas sendo alteradas já para mica branca e aqui já crescendo um grão individualizado de carbonato. Tá? Entretanto, o plagioclásio, nessa etapa, ele se mantém mais ou menos preservado. Ainda a amostra medianamente alterada, a gente já vê que os grãos de anfibole, né, no caso da hornblenda, eles ainda têm, por conta de suas características estruturais, um facilitador de penetração de fluido, que são as clivagens. Né? Como os anfibólios, né, mostram duas direções de clivagem, evidentemente que
sendo a clivagem uma zona de fraqueza do mineral, e um plano bem definido e penetrativo no cristal, evidentemente que ele é mais afetado pela percolação de fluido e normalmente o processo de alteração desses grãos se dá a partir desses planos de clivagem, como a gente pode ver bem aqui, né? Os planos de clivagem aqui no caso preenchidos, tá certo? Por material que vai provocar alteração e já precipitando, inclusive, material secundário ao longo desses planos de fratura. E as biotitas já no estágio transicional ali dos barrizais para uma alteração mais franca, não é? Com geração já de muscovita, tá? Aqui ela já francamente alterada, minerais opacos secundários começam a surgir, tá? E a gente ainda tem as titanitas e as apatitas presentes nesse material. Nesse caso aqui, a gente já vê os grãos de plagioclásio já sendo atacados da borda para o centro, mas ao longo do plano aqui, no caso da geminação, né, a gente já teve percolação de fluido e precipitação de material secundário. A gente vê também, né, essas bordas descontinuadas do plagioclásio, junto ao quartzo. Esse quartzo aqui já é um quartzo recuperado, portanto um quartzo secundário também. Grãos fortemente atacados de plagioclásio, portanto, nessa faixa de medianamente alterado, o plagioclásio começa também a sofrer processo de transformação. Tá? E nas rochas já que a gente considera, né, francamente alteradas, as biotitas começam a ser francamente detonadas, o processo, o plagioclaso começa a liberar muita sílica, essa sílica começa a se recristalizar e tem essa forma xenomórfica, né, anédrica, né, com essas entradas, com essas detrificações, com essas formas em baía e tal, né, apontando para a gente claramente uma feição secundária que vai chegar ao ponto, né, nessas áreas mais francamente folheadas desse diorito gneiss, de todo o material micáceo que define efetivamente, micáceo, né, e anfibolítico que define a foliação da rocha, já se mostrar todo ele francamente alterado. Né? Isso, evidentemente, diminui a característica inicial da resistência dessa rocha e é motivo de preocupação, porque a gente precisa saber, nesse caso, como a gente está tratando de material ferro-magnesiano, possivelmente a gente está gerando, obviamente, uma argila ferro-magnesiana, e argilas ferro-magnesianas, em geral, são expansivas, né, do tipo do grupo da Monte Morilanita. Aqui mais uma feição de alteração dos feldspatos, das micas, né, já quase um pseudomorfo para moscovita. Aqui a rocha já francamente alterada, todo o feldspato, todo o anfibole, toda a biotita já sofrendo processo de alteração, com o surgimento de uma enormidade de material secundário, incluindo aí óxidos, tá, secundários. E a difratometria, né, para a rocha medianamente alterada, ela ainda recupera a biotita, portanto, a estrutura da biotita está lá presente. O quartzo é do tipo alfa, portanto, aquele quartzo, né, de temperatura mais baixa. A caulinita se faz presente a partir da alteração do material, principalmente do material mais potássico, né, presente dentro do plagioclásio, e a ocorrência de flogopita, né, que já seria um produto aí dessa transformação da biotita. Na rocha alterada, aí a gente já tem um espectro, né, um espectro de material secundário mais, digamos assim, variado. A gente já identifica ilita, monte-morilanita, talco, clorita, além da monte-morilanita, além do quartzo alfa, né, e da caulinita. Tá? Então, mostrando, né, o avanço desse processo de alteração, já apontado, né, pelo fato de nós termos identificado essa rocha como sendo
mais alterada. E a não alterada, né, mostra ainda hornblenda preservada, biotita preservada, o quartzo alfa, a caulinita, que é o mesmo esquema, né? Nesse caso, para essas rochas, o conteúdo potássico já fica, e cálcico também, né? Já fica prejudicado nos feldspatos, e a presença de flogopita, que seria um primeiro estágio de secundarização da biotita. Medianamente alterada, talco, caulinita, hornblenda, flogopita, não muda muita coisa, mas a gente vê que os picos, né, são mais espaçados. E na amostra alterada do diorito gneiss, né, enfim, aqui é mais um diorito mesmo, a gente já vê de novo aquele mesmo espectro que a gente viu no quartzo diorito gneiss. Tá? Então, as duas rochas, sendo o diorito gneiss ou o quartzo diorito gneiss, elas se mostram com o mesmo comportamento do ponto de vista das suas alterações, né? Tá? E a rocha alterada apontando para a presença de talco, e aí a gente já não identifica nem biotita, nem afibólio, né? Já só os minerais mesmo de alteração, as argilas secundárias. Do ponto de vista do comportamento em relação à resistência, né? A gente tem a rocha não alterada, né? Evidentemente, francamente resistente, né? E uma queda muito forte para medianamente alterada e para a rocha alterada. Então, essa, em termos proporcionais, talvez seja a rocha que tem a maior perda no seu processo de resistência quando comparada à amostra alterada, né, francamente alterada, e a rocha mais preservada. E foi basicamente isso que a gente viu, e foi esse o problema que a gente teve que enfrentar. Outra litologia presente é o granito pedra branca. Né? O granito pedra branca, evidentemente, ele ocorre de uma maneira sistemática ali no maciço da pedra branca. Né? A ocorrência dele, na verdade, se dá mais na parte, na embocadura sul, né, do túnel. Lá, francamente, o material que foi cortado por mais de 30 metros seguidos foi o granito pedra branca. Na área mais da Sulacap, ele ocorre mais sob forma de alguns diques, né, entrecortando esse material gnástico que a gente descreveu anteriormente. De qualquer forma, para ele também foi feito o mesmo procedimento, né, trabalhando-se amostras medianamente alteradas e rochas consideradas francamente alteradas, que não são tão comuns, é bem verdade. O granito pedra branca, como ele é um granito pós-tectônico, ele na verdade não sofre com os efeitos da alteração hidrotermal provocada pelo metamorfismo. Então, a alteração hidrotermal presente nele é basicamente aquela associada aos estágios finais de cristalização desse magma. Tá? Então, ela de uma forma geral, comparativa, ela é menos efetiva, menos importante do que aquelas que nós descrevemos para essas litologias anteriormente. O granito pedra branca é um granito que tem como característica a presença, né, de megapórfiros de microclina. A gente já vê um deles aqui. E eu chamo a atenção que todo produto de alteração que a gente vê dentro da microclina, na verdade, não é fruto da alteração da microclina. É preenchimento, tá, de fraturas, de pequenas fraturas, como é esse caso aqui, tá? Como é esse caso aqui, ou de substituição de material que é incluído, né, material precoce, precipitado precocemente desse magma e que é incluído durante a fase de crescimento da microclina. No caso aqui, um plagioclásio. Tá? Aqui a gente vê nitidamente, né, o plagioclásio já sob ataque, né, sendo transformado.
Parte da biotita já migrou para a formação de uma muscovita. É muito raro a ocorrência aqui de alteração para flogopita. Cloritas não, cloritas podem ser observadas. E aqui a gente já vê grãos que, se ainda não foram fortemente alterados, já se mostram com aquele padrão de bird's eyes, né, que é a incorporação dessas micro nanogotículas de água que se colocam entre os planos de formação do mineral biotita. O plagioclásio fortemente atacado, né? Nesse caso aqui a gente tem aqui um plano de germinação. Sempre que a gente tem minerais que formam ou fraturas bastante marcadas ou então planos que possam ser associados a planos de germinação, a gente tem que pensar que são planos persistentes na estrutura do mineral e que, portanto, são planos de maior fragilidade desse mineral e basicamente por onde esses fluidos podem efetivamente atacar. E aí a gente vê já uma transformação bastante mais intensa, né, nesse plagioclásio, numa rocha já considerada fortemente alterada. Mas se a gente considerar esse fortemente alterado aqui com os fortemente alterados que nós vimos antes, a gente já vê que ele não é tão alterado quanto as litologias anteriores. O fortemente alterado aqui, ele tem um aspecto mais restritivo, né, nesse processo de alteração ampla do que nos litotipos anteriores. Mesma coisa aqui, o plagioclásio sendo atacado, parte dele já fortemente transformada, inclusive com a formação de muscovita secundária de uma maneira bastante clara, carbonatos, tá? Novamente muscovitas, e a gente vê nitidamente, né, que os planos da geminação desse grão de plagioclásio são os planos por onde esse fluido percola e dá início ao seu processo de transformação hidrotermal. Outra rocha considerada fortemente alterada, mas com a concentração dessa alteração toda no plagioclásio. A gente vê aqui o quartzo, né, que evidentemente não se altera, né, o quartzo é um mineral estável a esses processos, o máximo que acontece com ele é um processo de recristalização mecânica, tá? Então, basicamente aqui o que a gente tem é um plagioclásio já completamente detonado por esse processo de ação hidrotermal, gerando esses materiais secundários todos. Do ponto de vista, né, do ensaio do esclerômetro, né, do martelo de Schmidt, a gente vê que a perda de qualidade ela é também extensiva, mas do ponto de vista da amplitude é menor do que na rocha anterior, por exemplo, diorito gneiss, né? Então a perda comparativa percentual entre a rocha não alterada e a rocha alterada, né, ela é menor do ponto de vista percentual do que em relação ao diorito gneiss, o que já era uma coisa esperada. Outras litologias que foram encontradas na abertura do túnel, né, foram as rochas vulcânicas, né, foram os diques, né, as rochas hipoabissais, né, tanto aqueles associados ao enxame de diques de composição básica, quanto aqueles associados ao enxame de diques de composição alcalina, né, portanto, afeitos aos basaltos, né, do Cretáceo e às alcalinas de idade cenozoica. E aí a gente compara aqui, né, uma rocha preservada, né, um basalto, um diabásio, na verdade, né, preservado, né, onde praticamente os grãos a gente não vê ataque químico a eles, e uma medianamente alterada, onde a gente já vê que a textura muda, a definição dos grãos já não é tão eficiente quanto é aqui, e os grãos de piroxênio a gente já vê também, né, eles sendo uma característica, né, com uma textura diferente daquelas que a gente observa, né,
na face não atacada ou na porção da rocha não atacada. Nesse caso aqui, os produtos, evidentemente, também variam, né? E a gente tem a formação de visita, baulingita, serpentina, talco, frogopita, coisas desse tipo, como materiais de alteração, como materiais secundários. Tá? O traquito, quando a gente olha o traquito, né, ele já tem uma característica um pouquinho diferente, até por conta da composição, né? Os ferromagnesianos não são tão presentes nessa rocha, então a gente, de qualquer forma, né, os ferromagnesianos são fortemente atacados, gerando um conjunto relativo à presença secundária de serpentina, clorito e tal, tá? E a gente vê também, né, os fluidos se precipitando, principalmente nas regiões de contato, mostrando essa formação, por exemplo, de carbonato. Né? Isso aqui é calcita, basicamente calcita, né, formada aqui, formando uma banda exatamente no contato do dique com a rocha encaixante. Tá? E os feldspatos, eles são também atacados, né? Os minerais máficos são atacados, gerando esse padrão de fragilidade, né? Que demonstra uma fragilidade para essa rocha. É muito comum, né, nessa região de contato, né? Aqui está o dique, aqui está o granito, né, representado aqui por um microcristal de microclina. Nessa região de contato, você tem, obviamente, uma zona de pressão mais baixa, os fluidos tendem a migrar para essa área, e você provoca aqui o aparecimento, então, de uma banda, né, digamos assim, fortemente alterada, de material, fortemente alterada não, desculpe, de material secundário que precipita ao longo desse contato. No caso aqui, né, incluindo a invasão, né, a invasão desses fluidos e que chegam a partir do momento que o material começa a cristalizar, a quebrar pedaços da rocha encaixante. No caso aqui, fragmentos de cristais de microclina. Esse material aqui é carbonato. Do ponto de vista mecânico, essas rochas já apresentam uma perda de qualidade bastante significativa. Há que se ter muita atenção a elas. Tá? Então, aqui a gente compara um basalto não alterado com um basalto alterado e a gente vê que a perda é enorme. Tá certo? A perda de resistência é muito grande. Quando a gente compara, no caso, os traquitos, né, não alterados com os traquitos alterados, esse percentual de perda é um pouco menor, tá certo? Que naturalmente ele já é menos resistente, mesmo quando não se mostra alterado. Tá? Então a presença desses diques, né, é sempre um problema, eles têm que ser muito bem monitorados, porque os diques eles representam caminhos preferenciais, zonas de fraqueza dentro, né, dessa rocha, né, o posicionamento se deu ao longo desses planos de fraturas pretéritos, né, que são reativados para a entrada desses magmas, e são efetivamente rochas que, por suas composições, não encontram estabilidade, né, em zonas mais superficiais e que, portanto, vão ser atacadas pelo processo intempérico, por qualquer ação hidrotermal ou outra, de maneira preferencial. Com base em tudo isso que a gente conseguiu ver, a gente teceu algumas considerações para serem levadas em conta, né, na solução de obra, mas principalmente, né, para o entendimento, né, do evento que estava acontecendo. E a gente, primeiro, define, né, que efetivamente as rochas que ocorrem na área em que o túnel foi construído, né, elas mostram variados graus de alteração hidrotermal e, com isso, também, né, elas têm uma variedade grande de composições mineralógicas, gerando com isso uma variedade de compostos secundários também distintos. E é um conjunto bastante variado do ponto de vista das texturas e estruturas que podem ser observadas. É óbvio, né,
que fica registrado uma paragênese, uma associação, né, entre uma paragênese primária e as paragêneses secundárias. E isso tem que ser visto de rocha para rocha, porque a paragênese de cada uma das rochas vai gerar uma paragênese secundária a ela associada, e que muitas vezes vão gerar materiais similares dentre as rochas que estão sendo observadas, tá? E que esse nível de transformação ele se dá de uma maneira bastante generalizada em todo o maciço rochoso atravessado. Há um controle estrutural, né, para que esse material percole a nossa rocha. Tá? Então, entender a geologia estrutural, principalmente a distribuição das fraturas, das foliações e as relações existentes entre elas é fundamental, porque isso influencia diretamente no caminho da percolação de fluidos e agora no caminho da percolação dos fluidos externos, né, que podem provocar uma ação intempérica, né? E a observação ao microscópio, ou seja, a confecção de lâminas e o estudo petrográfico apontam claramente, né, que esses fluidos percolam sim essas estruturas. Obviamente, né, fica evidenciado por testes simples de esclerômetro, né, um ensaio em Excel muito simples de ser feito, que pode ser feito inclusive no campo, não foi o caso aqui, a gente levou as amostras para o laboratório, mostram claramente a perda da qualidade desse material, tá? Independente da tipologia das rochas, há uma perda da qualidade quando a gente compara os materiais não alterados àqueles mais francamente alterados, entendendo que essa perda pode ser bastante significativa e pode ter consequências bastante importantes, tanto no processo de construção do túnel, né, da furação do túnel, da abertura do túnel, quanto na manutenção das características de segurança desse túnel ao longo do tempo. A difratometria, né, de raio-x ela mostrou uma presença de grupos que já era esperada, né, mas ela foi tremendamente importante para qualificar aquelas argilas que inicialmente a gente sabia que estavam ali, mas que a gente não podia, né, através do microscópio petrográfico, qualificá-las, mostrando que a presença de argilas expansivas é algo também que deve ser considerado muito importante por conta de suas características e que deve ter algum tipo de monitoramento nessas rochas que apresentem um volume significativo desses materiais. Tá? E que, efetivamente, se havia uma rocha ali, né, que poderia dar maior nível de problema em subsuperfície, era o diorito gneiss, né, por conta de suas características químicas e por conta das estruturas nele existentes. E foi o que acabou acontecendo. De qualquer forma, esse estudo deu subsídio para a gente tratar melhor como solucionar esse problema, né? O problema foi atacado rapidamente e a solução também surgiu rápido, minimizando a perda de produção, né, na abertura do túnel a um tempo mínimo razoável, que foram alguma coisa cerca de 10 semanas. Os produtos, né, de alteração que puderam ser reconhecidos, né, estão dentro daquele grupo de argilo-minerais esperados, em função, obviamente, do reconhecimento que se havia feito do ponto de vista da mineralogia primária das rochas. Então, nenhuma surpresa aconteceu. Talvez, assim, a presença de talco possa ter sido uma surpresa, ainda não havia relatos disso do ponto de vista da nossa petrografia, né, feita nessas rochas. Então, mas, evidentemente, se ele só é apontado, né, pelo difratômetro, é uma fração muito fina que não consegue ser definida, observada ao microscópio petrográfico. E a presença de volumes significativos, né, de montmorilanita, né, que é uma argila fortemente expansiva, liga um sinal de alerta para que a gente faça um monitoramento mais preciso, né, confiável
e que estabeleça rotinas de segurança para que os efeitos dessa transformação não venham a causar no futuro algum dano à estrutura do túnel propriamente dita. Com base em tudo isso, né, a gente sugeriu, né, que houvesse a identificação das ocorrências de rochas aqui definidas com maior potencialidade, né, maior potencial para alterabilidade, e fazer um monitoramento permanente desse material, mesmo após o túnel estar sendo liberado para uso. Sugerimos, né, um trabalho mais cuidadoso de geologia para identificar as áreas onde houve o registro da presença desses diques, das rochas vulcânicas, já que elas se mostram, né, como produtos precários do ponto de vista da estruturação e da alterabilidade, e com isso seria importante monitorar de perto, principalmente se a gente encontrasse enxames desses diques, um dique isolado, outro dique isolado, isso não chega a ser um grande problema, né? Os fatores de segurança normais já vão dar conta disso, mas se a gente tem principalmente esses dois tipos de rocha ocorrendo conjuntamente, isso tem que ligar o sinal de alerta, porque preferencialmente os basaltos estão para nordeste e os traquitos para noroeste, gerando aquela estrutura de 90 graus, capaz de liberar blocos, né, soltar blocos. Né. E atenção redobrada a áreas de ocorrência desse diorito gneiss, que se mostrou a rocha mais problemática do ponto de vista da alterabilidade, por conta da conjunção composição, estruturas macroscópicas e estruturas ao microscópio. Certo? Então essa realmente era a rocha que tinha o maior potencial de gerar problemas, e efetivamente foi a rocha que gerou o maior potencial de problemas. Então a gente fecha por aqui esse ciclo, né, de abordagem de vias urbanas, mas principalmente nessas duas últimas aulas mais afeitos à questão dos túneis. E a gente tem encontro marcado, então, para a próxima aula, onde a gente pode discutir quaisquer um desses aspectos que possam ter ficado muito claros durante aqui a minha explanação. Tá bom? Se cuidem, mantenham-se atentos. Um abraço a todos.